Pessoal, vamos assistir juntos aqui a entrevista que o Fernando Schuller deu à Rádio Bandeirantes hoje, né, conversando sobre a prisão do Jair Bolsonaro. Segundo ele, a prisão é irregular e não só a prisão é irregular, mas todo esse processo sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes está repleto de irregularidades, né? Ele já denunciou isso outras vezes e novamente volta a denunciar todas as irregularidades que são cometidas lá no STF, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes. Sem mais enrolação, vamos assistir aqui, pessoal. Só vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o canal aqui a ser mais divulgado pelo YouTube, né? Se inscreve aí, deixa o seu like, faz um comentário, compartilha o vídeo, tudo isso vai ajudar com que o nosso canal de direita seja mais bem divulgado pelo YouTube, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos assistir juntos aqui a denúncia do Fernando Schuller. Útil a gente analisar, né? Eu vejo assim o esforço que faz parte da mídia, os analistas, enfim, de analisar se é jurídico, se não é, se está correto, se não é. Esse é um processo todo conduzido de maneira muito heterodoxa, né? Nós vemos um Estado de Direito muito flexível no Brasil. Imagina que ontem, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a questão central era uma vigília realizada perto lá do condomínio do Bolsonaro, né? E foi taxada ali na decisão do ministro como criminosa. Né? Se o ministro tivesse feito uma decisão dizendo assim, olha, como vai ter uma aglomeração, tem um problema de segurança, você pode orientar a força de segurança a mudar o local, você pode reforçar a segurança, você pode tomar N atitude, inclusive decretar a prisão propriamente do Bolsonaro em função daquilo, de maneira instrumental. Agora, você dizer que uma vigília é fake, imagina o seguinte, está dito lá, está escrito, que a vigília era criminosa, que a vigília era um disfarce, né? E que era ilegal, ilícita. Né? Então, vamos lá, de novo, né? A justiça brasileira diz que uma vigília é ilícita, ilegal, fake, né? De um disfarce. Sendo que, vamos lá, realizar uma vigília, realizar uma manifestação é um perfeito direito constitucional. Né? Só que isso nós esquecemos inteiramente. Quando eu falo essas coisas, me parece que eu estou num outro mundo, assim, né? Num mundo muito distante do Brasil de hoje. Né? Quer dizer, a ideia de que você pode convocar uma manifestação, isso é um direito que a Constituição, de reunião, de protesto. Né? Por exemplo, o ministro diz na decisão dele de que as críticas feitas, né, eram falsas. Ora, o Estado não é dono da verdade. Se o senador da República acha que a prisão é injusta, né, é um direito dele. Se ele faz a crítica às autoridades que ocupam posições lá no Supremo Tribunal Federal, é um direito dele. Inclusive, na verdade, o que o ministro fez ontem foi envolver um senador que não é investigado, que não é indiciado, não é muito menos condenado, que é o Flávio Bolsonaro, e aqui não entra no mérito, goste ou não é essa questão, as pessoas confundem o tempo inteiro isso, né? Mas ele envolve esta figura, o Flávio Bolsonaro, na organização criminosa. Porque se a vigília é falsa, na verdade era uma estratégia da organização criminosa para tentar soltar o Bolsonaro, fazer o Bolsonaro fugir, alguma coisa desse tipo, não é? E aí a gente tem que perguntar quem é que está delirando aqui, quem é que está fazendo narrativa, mas vamos lá, se esse era o objetivo, logo, na melhor hipótese, o senador Flávio Bolsonaro é um inocente útil, é um instrumento da organização criminosa, então ele é parte da organização criminosa. Então, vamos lá, naquela decisão de ontem tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Uma pré-criminalização do senador Flávio Bolsonaro, que é o representante, né, na verdade, da família que sobrou, né, porque o Eduardo está lá nos Estados Unidos, sobrou o Flávio Bolsonaro aqui. Né, o Carlos não tem essa estatura, não tem mandato, etc. O mesmo caso da Michelle Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro estava se colocando, né, como uma liderança, assumindo um certo protagonismo, sendo cogitado para compor uma chapa presidencial, a verdade, a decisão de ontem chama ele de criminoso. Na verdade, é isso. Na prática, está dizendo, você está convocando uma manifestação criminosa. Você está fazendo críticas que são falsas, significa uma fake news. Fake news é crime, né? Contra o sistema eleitoral, está dizendo que teve problema, então contra a democracia, então você é uma ameaça, então você está atacando instituições, bom, esse é o Estado de Direito brasileiro hoje, né? Então é muito difícil comentar. Acho que a questão central aí são as consequências políticas disso. Na minha visão, são duas, basicamente. Primeira delas, né? Acho que o senador Flávio Bolsonaro definitivamente sai de qualquer cogitação para uma chapa presidencial. Então, nesse ponto aí, resolve, entre aspas, resolve um problema da oposição. Pelo menos, quer dizer, a viabilidade política nesse momento de alguém com o sobrenome Bolsonaro, que seria o Flávio, basicamente, fica muito distante, né? Muito distante. E acho que acelera o processo de definição que vai convergir para um dos governadores, possivelmente o Tarcísio de Freitas, que ficou fora desse processo, né? E a partir dali, acho que as forças políticas reais da direita no Brasil, nessa segunda-feira, nessa semana, eu acho que já miram pragmaticamente, eventualmente, para ter que tomar uma decisão sobre a chapa presidencial, e ela precisa ser tomada nas próximas semanas, meses agora, mas não é muito tempo, fora do âmbito da família Bolsonaro. Até porque o que se viu ontem naquelas declarações do Bolsonaro
é que ele não está bem no seu juízo, né? Estava grogue, estava fora de... Quer dizer, ele dizia coisas desconexas ali, que não faz nenhum sentido aquele maçarico, né? Quer dizer, por que alguém iria passar tarde de sexta-feira colocando um maçarico numa tornozeleira eletrônica, né, e iria dizer isso daquela maneira, por curiosidade, uma voz muito estranha, né? Então, assim, eu acho que hoje está em questão até a própria capacidade do Bolsonaro, muito doente, isolado, ou sob medicação, aí não sabe exatamente, de tomar uma decisão, de assumir esse protagonismo, essa liderança no campo da oposição. Então, acho que esse é o raciocínio neste campo que é feito nessa semana. E por último, dizer o seguinte, né, a ideia de recuperar aí a ideia da anistia no Congresso pode servir para alguma retórica, mas eu continuo dizendo, chance zero disso ser aprovado no Congresso Nacional. Aí, pessoal, o Fernando Schuller, né, denunciando aí as irregularidades lá da prisão do Jair Bolsonaro, né, tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo aí há muito tempo, né, esse processo vem sendo aí eivado de irregularidades desde o começo, né, a própria abertura desses processos foi errada, né, porque são processos que foram abertos ali de ofício, né, pelo próprio STF, sem serem provocados esse processo das fake news, ou seja, vem sendo denunciado por muitos juristas considerados aí desde o começo que tudo isso daí está errado, né? Nós estamos vivendo aí um estado de exceção, onde o Alexandre de Moraes tomou conta, manda em tudo, né? Mesmo tendo sido sancionado aí, não perdeu o seu poder, parece que ele tem uma capacidade ali de manipular, né, os seus pares. Eu não sei o que que ele sabe, o que que ele tem nas mangas ali, né, que cartas que ele tem nas mangas, que ele consegue manter todo mundo na mão dele ali e fazerem exatamente o que ele quer, né? Ele consegue com que todos vão agindo de acordo com o que ele quer. E também o Lula, né? Os dois ali estão juntos, mandando no país, e é esse estado de exceção que nós estamos vivendo. Bom, pessoal, vamos aguardar os acontecimentos aí, ver o que que vai acontecer daqui para frente, porque como ele disse aí, né, o Fernando Schuller, ele é um cara muito realista, né? O Flávio Bolsonaro praticamente com essa prisão do Jair Bolsonaro, e ele ficou já praticamente como se estivesse sendo acusado já de ter praticado um crime, né? Então o Xandão já vai usar isso com certeza para não deixar ele se candidatar. O Xandão não vai deixar ninguém próximo ao Jair Bolsonaro se candidatar. O único que vai poder se candidatar talvez seja o Tarcísio de Freitas, né, que é governador de São Paulo e não está tão próximo assim, né, como os familiares do Jair Bolsonaro, como os filhos, a esposa, né? Então é isso que provavelmente vai acontecer, né? O pessoal vai definir aí pela candidatura do Tarcísio de Freitas, o que eu acho que é até bom, porque na verdade assim já acaba com todas essas especulações, né, e vai se fortalecendo a figura do Tarcísio de Freitas para poder enfrentar o Lula, que segundo aí algumas pesquisas, a gente não sabe se são verdadeiras ou não, né? As pesquisas estão dizendo aí que o Lula ganharia, né? Estaria aí sendo primeiro colocado frente a todos os outros candidatos, né? Eu não acredito muito nessas pesquisas aí. Eu acho que é mais uma questão de popularidade. O país está numa situação bastante difícil, a vida do brasileiro vem piorando cada vez mais, né? E eu não sei se a popularidade do Lula está tão boa assim, né? A aprovação do Lula está tão boa. Na verdade, a aprovação e a desaprovação, o Lula tem menos aprovação do que desaprovação. Nesse quesito, a, a, a foto está bem ruim para o Lula. O Lula tem bem mais desaprovação do que aprovação. Então vamos aguardar os acontecimentos aí, pessoal. Essa semana aí deve rolar muita coisa, né? Muitas decisões devem ser tomadas. A oposição aí vai tentar agilizar aí a questão da anistia, que a gente não sabe se vai passar, porque é uma coisa como realmente é complicado. Nós temos ali aquele Hugo Mota, que foi um erro também, né, da direita ter votado nesse cara, foi um erro da direita ter votado no Davi Alcolumbre. Sabe, praticamente o PL inteiro acho que votou no Davi Alcolumbre, votou no Hugo Mota, e são pessoas que estão aí, né, nem sempre a serviço da direita. Uma boa parte do tempo eles estão mais a serviço do Lula e do STF do que da própria população brasileira. Então é complicado, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.